Fala galera, sou eu com vocês de volta. Adilson do canal do Prof, o seu canal sobre criptomoedas aqui no YouTube. Agora, hoje, domingo, tá? Esse é o nosso segundo vídeo de hoje, tá bom? Eu tô aqui na casa da minha mãe, né? Eu vim aqui visitá-la, vim aqui almoçar com ela e tudo mais, tá bom? Tô aqui no cenário improvisado. Tá? E eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Opa, deixa eu só me ajeitar aqui. Resolvi fazer esse vídeo aí com vocês, né? Se alguém estiver me escutando, estiver me ouvindo, puder me dizer se o áudio tá legal, tá? Depois me dá um feedback aí. E um amigo meu me mandou uma notícia na Livecoin. Foi essa notícia aqui, ó, né? Homem compra notebook usado e encontra 60 bitcoins. Né? Vou abrir aqui a notícia para a gente dar uma olhada. Tá legal? E tá demorando um pouquinho, a internet está um pouquinho lenta, mas já vai abrir já, tá? Tá lá, ó. Hoje o valor seria milionário. Não é comum postagens que declaram investidores como burros por terem vendido os bitcoins no passado. Não é questão de ser burro, né? E imagina se você hoje, você tem na tua carteira lá, digamos que você tenha 5.000 Dogecoin. 5.000 Dogecoin hoje não é nada. Eu não vou falar nem Dogecoin, 5.000 Luna, no Lunks, tá? 5.000 Lunks. Pô, dá uma merreca, né? Se você vender aquilo, se você perder, se você jogar fora, vai que daqui a 50 anos essas Lunks vão estar valendo uma grana boa. Ninguém ia adivinhar, né? Ninguém ia adivinhar. Tá bom? Então, chamar os caras de burro, tá até entre aspas aqui, eu não acho muito adequado, tá ok? Então, tá lá, o cara é um tremendo, o cara que achou, o cara que perdeu os bitcoins, né, que se desfez do notebook, coitado, foi um tremendo de um azarado. Não foi burro, no meu entendimento, ele foi um azarado, né? E o cara que comprou esse notebook usado num sebo, numa loja de artigos usados, esse foi um cara sortudo, né? Sortudo. A noção de simplesmente encontrar bitcoins perdidos em um pendrive ou HD é quase um sonho impossível, com o preço do bitcoin mesmo em baixa, é verdade, mesmo em baixa, para os atuais padrões. Todos cuidem de suas moedas com todos os possíveis cuidados, mas há um tempo não era incomum encontrar certas fortunas escondidas. E esse caso, pessoal, ele veio à tona agora, mas ele aconteceu, tá? Em 2015. Olha só, o cara achou, olha que loucura, ele foi um sortudo, né? E foi o cara que perdeu o Bitcoin foi um azarado. O cara que achou foi um sortudo, um azarado, misturado, né, com um pouquinho de burro no meio, porque em 2015 o Bitcoin já estava valendo alguma coisinha. Tá? Ele não teve nem o cuidado de dar uma estudada, porque ele achou os 60 Bitcoins e ele torrou tudo, gente. O cara torrou o dinheiro todo. Olha que loucura. Nossa, o post original é sobre um usuário contando como ele comprou um notebook usado e uma carteira com 60 bitcoins no saldo, um valor excelente até mesmo para a época, né? O cara contou que estava vasculhando por itens em vendas de garagem, coisa que acontece muito nos Estados Unidos, né? O pessoal vende muita coisa de garagem, quando encontrou um laptop antigo e tal, estava bom o laptop, em boas condições, comprou por $50 o notebook, né? Mas o equipamento veio com uma surpresa, que eram os 60 bitcoins lá dentro. E ele simplesmente torrou, tá? Com a ajuda de um amigo que entendia mais sobre criptomoedas. Agora, esse amigo dele aqui também, que entendia mais sobre criptomoedas, que ajudou ele a tirar essas criptomoedas, esses bitcoins do notebook, também foi um cara que, porra, não deu nenhuma orientação para ele, né? Transferiu o valor para a sua própria carteira. De repente deu até uma volta nele, hein? De repente deu até uma volta nele. Por fim, os conselhos dos outros usuários do Reddit, ele decidiu devolver parte do dinheiro para a família da qual ele comprou o notebook. Enfim, né? Hoje o valor encontrado seria de $1.800.000. Olha que loucura, cara. São umas notícias, né? Umas notícias meia doida, né? Meia doida. Teve o cara que tá vasculhando no lixo lá em Londres um HD
com não sei quantos mil Bitcoin, o cara tá revirando lá o lixo, tem umas coisas meio loucas assim, que a gente não consegue, não consegue compreender, né? Interessante. E aqui, né, no próprio no próprio LabCoins, né, o que eu conversei com vocês hoje de manhã, tá? Hoje pela manhã, né? CEO da Binance diz que crash das criptomoedas está longe do fim. Eu fecho com ele, eu acredito nele. Também acho que está longe do fim. Acho, como falei com vocês mais cedo, né? Há cerca de 1h30, 2 horas atrás, o crash está longe de chegar ao fim. Esse mercado de cripto, ele é um mercado que ele tende a crescer muito, tá? Ele tende a crescer muito, acredito muito nisso, acredito muito no crescimento desse mercado de criptomoedas, entendeu? Vamos abrir aqui a reportagem, ver se vai abrir, né? Ó, aqui o CZ aqui, né? Para o CEO da Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, o crash das criptomoedas é uma situação normal que faz parte dos ciclos de mercado. Acredito nisso também, pois esses ciclos referem-se não só às criptos, mas também à bolsa de valores, pessoal. E a própria vida da gente. Tudo são ciclos, tudo tem altos e tem baixos, altos e baixos. Uma hora você está bem, uma hora você está mal, uma hora está numa situação confortável, uma hora você está numa situação desconfortável, uma hora a bolsa está subindo, uma hora a bolsa está caindo, uma hora as criptos estão subindo e uma hora as criptos estão caindo. Então isso é algo bastante normal, né? Eu não vejo problema nenhum nisso e acredito que o futuro realmente ele vai ser das criptomoedas. Na quarta-feira, o CZ revelou que a Binance está procurando preencher 2.000 vagas de emprego na empresa. Olha que legal. Ele disse que deseja concluir a contratação já até o final do ano, o que aumentaria sua equipe para 8.000 pessoas, né? Enquanto a Coinbase recentemente corte nos funcionários, tá vendo? Crash está longe do fim. A queda da bolsa é uma rara oportunidade de compra. Aí vem aqui, né, falando de ações e tal, isso aqui é um outro link. Enfim, é isso aí, pessoal. Eu acho que não tem muito para onde correr, né? A KuCoin se torna a primeira corretora de criptomoedas a suportar transferência de real. Tá vendo? A KuCoin, né? Uma das maiores também corretoras, né? Exchanges, tá bom? Tá aí, ela está em 207 países e regiões. A KuCoin dispõe de serviços de negociação à vista, negociação de imagem, fiduciária, P2P, futuros. Desculpa, Ramucê, agora dá um sono. Stake e empréstimos para seus 18 milhões de usuários em mais de 207 países e regiões. A corretora global de criptomoedas KuCoin anunciou hoje que se tornou a primeira grande corretora a aceitar depósitos de saques em reais após uma recente mudança na política feita pelo Banco Central, né? Ainda não fui olhar que política foi essa, né? Depois eu vou até dar uma olhada por curiosidade, mas no fundo não me interessa muito não, entendeu? Talvez me interesse até abrir uma conta na KuCoin, né? Talvez até me interesse abrir uma conta na KuCoin e deixar a conta lá aberta, né? Isso pode ser interessante ter. Para garantir que as transações para criptomoedas sejam seguras e cumpram os regulamentos, o Banco Central impôs um prazo para atualizar o processo da verificação da identidade dos usuários para serviços de pagamento. Ah, então foi isso aqui, né? Ele impôs um prazo. Então não tinha prazo, se não tinha prazo, as exchanges se informavam no prazo que eles bem quisessem. Agora existe um prazo. As corretoras que não cumprirem um novo requisito terão que encerrar os serviços de transações para usuários brasileiros. Beleza. Né? Por meio da parceria com a Capital, a KuCoin se tornou, quer dizer, a Capital que estava lá na Binance,
né? Agora está atuando na KuCoin, né? De repente, até a Capital até volta a atuar na Binance também. Até volta a atuar na Binance também. Aqui segue a reportagem, eu não vou ler tudo com vocês, porque não interessa, né? O escopo principal da reportagem, que foi sobre o motivo, já está aí, né? Que é em relação ao prazo, tá bom? Após ser processado, Elon Musk diz que continuará apoiando o Dogecoin na carteira. Aliás, se você tiver algum satoshizinho lá sobrando, quiser fazer uma doação aqui para o canal do Prof, sinta-se à vontade. Tá aqui o QR Code, tá bom? Vai que algum maluco milionário aí resolve me ajudar e resolve doar um pouco não vou dizer nem um Bitcoin, né? Mas um pouco de Satoshi aqui para o canal. Muito bom. Ia ser de muita serventia para eu comprar alguns equipamentos novos. Então tá lá, né? Dogecoin. A criptomoeda Dogecoin saltou quase 10% neste domingo, depois que o bilionário Elon Musk disse que continuará apoiando a moeda meme. A postagem do magnata da Tesla acontece após ele ser processado por pirâmide financeira com Dogecoin. Gente, essa eu não sabia. O cara foi processado por pirâmide financeira com Dogecoin. Deixa eu abrir isso aqui. Rapaz, Elon Musk é processado em 258 bilhões por esquema de pirâmide com Dogecoin. Eu não sabia dessa, não. Essa, não, essa passou batida por mim. E notícia recente, hein? Notícia recente, essa passou batida. Elon Musk e suas empresas estão sendo processadas por promover a criptomoeda Dogecoin. De acordo com o Bloomberg, a ação coletiva é movida por Keith Johnson, um cidadão americano que afirma ter sido fraudado pelo esquema de pirâmide com criptomoedas de Musk. Johnson pede indenização de 258 bilhões de dólares. É mole. O processo foi aberto contra Musk e suas duas principais empresas, a SpaceX e a Tesla. O investidor alega que eles faziam parte de um esquema de extorsão ilegal que visava inflar o preço do Dogecoin. Os réus alegam facialmente e enganosamente que a Dogecoin é um investimento legítimo quando não tem valor algum. O investidor está representando uma classe de pessoas que ele diz terem sido enganadas ao comprar a moeda depois de Musk fez alegações de que ele tinha valor legítimo. Olha só que doideira. Rapaz, que coisa de maluco, hein? O CEO da Tesla tem promovido a Dogecoin no Twitter. Ele disse que a criptomoeda tem potencial como moeda, chamando-a de criptomoeda do povo. É realmente essa a ideia, né? Essa ideia de tornar o Dogecoin, né? Tá? De tornar o Dogecoin a moeda do povo, né? A moeda de circulação da internet. Assim como o dólar é a moeda de circulação do mundo, né? O Dogecoin seria a moeda de circulação da internet. Agora, enfim, né? Essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Tá legal? Então é isso aí. Criptomoeda SafeMoon despenca 95% em 24 horas. SafeMoon. Pessoal, eu vou falar com vocês. Eu já tive SafeMoon, vendi há um tempo atrás, entendeu? Ainda ficou um restinho lá. Eu pensei que esse projeto fosse para frente. Moeda passa por troca de contratos e preço cai no antigo. Olha só. A cotação da criptomoeda SafeMoon, que atraiu muitos fãs no último ano, derreteu 95% nas últimas 24 horas e causou espanto nos investidores. Antes do novo episódio, os fãs do projeto já viram muitas polêmicas sendo criadas com essa moeda desconhecida. Em abril de 2022, por exemplo, o criador do projeto foi acusado de desviar milhões dos usuários que acreditavam no ecossistema DeFi desse projeto. Rapaz, eu não sabia. Vou dar uma olhada até na cotação da SafeMoon depois para ver, né? Olha o gráficozinho dela aqui. É que não dá para eu enxergar aqui. Deixa eu botar meu óculos aqui. Caiu bastante, hein? Caiu bastante. Ah, tá aqui embaixo.
Quantos zeros ela tá? 3, 6, 8 zeros. 8 zeros, 3, 8. Ao que parece, neste primeiro momento, a maioria da comunidade SafeMoon ainda não atualizou para o novo contrato, visto que apenas 679 mil carteiras detêm o novo token. Eu até tinha uns tokenzinhos lá e eu acabei atualizando para o novo contrato, mas ainda sobrou alguma coisa lá. Essa notícia aqui eu gostei. Tô vendo, galera, eu tô vendo isso tudo com vocês aqui ao vivo. Eu não planejei nada antes, como eu disse para vocês. Estou aqui na casa da minha mãe, vim almoçar com ela. Mas quando eu chegar na minha casa, eu vou dar uma olhada aqui na SafeMoon. Achei interessante essa notícia, tá? Binance revela ter quase 100 milhões de clientes. Uau! Tem 18 aqui, ó. Vamos voltar aqui na notícia da KuCoin, né? A KuCoin disse que tem 18 milhões de usuários, né? Tá aqui, ó. 18 milhões de usuários. Caramba, a Binance tem 100 milhões. Caramba, gente, é muita coisa, né? É muito usuário. A Binance revela ter quase 100 milhões de clientes. A maior corretora do mundo revelou informações ao Livecoins. A Binance divulgou nesta quarta-feira que detém 90 milhões de clientes em sua carteira, em sua base global, sendo parte importante dessas aqueles domiciliados no Brasil. Olha, tem muito brasileiro na Binance. Porque nos Estados Unidos o pessoal gosta muito da Coinbase, né? Lá na América, o que lidera é a KuCoin, a Coinbase e a Crypto.com. São as 3 líderes lá nos Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil, a Binance caiu na simpatia do povo. Então, realmente, quase todo mundo que eu conheço tem Binance. Aqui você tem mercado Bitcoin, né? Muitas pessoas possuem. Tu tem a nova DAX. Eu já operei com a nova DAX, mas eu não gostei muito. Acho as taxas da nova DAX muito salgadas. Muito salgadas. Não trabalho... Tenho ela, mas não mexo com nova DAX. Tá? Mercado Bitcoin, nova DAX, e tem mais uma ou outra aí. Mas o que realmente impera no Brasil, pelo que eu estou vendo aqui, então, é a Binance, né? É a Binance, tá? Ver se tem uma notícia aqui interessante. Aqui, Banco Capital comenta problemas de saque na Binance. Vamos dar uma olhada nisso aqui juntos? Né? Vamos dar uma olhada nisso aqui juntos? Banco Capital comenta esse problema aqui. Tá? Enquanto isso, se você estiver me assistindo aí, se você curte o canal, gosta do canal, manda o seu like no vídeo, faz a sua inscrição caso você não seja inscrito e compartilha para os seus amigos, pessoal, para os seus amigos. Parece que a internet está dando zebra aqui, né? Tá dando zebra aqui. Tá com problema. Parece que tá com problema a internet. Hora vai, hora vem. Não sei nem como é que vai ficar. Eu não sei nem como é que vai ficar essa live aí por conta dessa internet ruim aqui hoje. Geralmente a internet aqui é até melhor do que na minha casa, né? Mas hoje tá dando um chabuzinho aí, né, na internet. Isso está dificultando aqui a gente, aí não consigo, tá? A gente prosseguir com a live, tá bom? Eu vou ser obrigado a encerrar por aqui, tá bom, galera? Deixa eu fazer um negócio lá, deixa eu dar uma desligada no bolo, de repente volta.